Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas, neste programa de 10 de outubro de 2014. Você sabe, o programa do SIMP vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC. E também nós sempre o disponibilizamos, ou seja, a gravação na íntegra, em todas as nossas mídias eletrônicas que encontram-se aí no rodapé do seu televisor. Então, vá lá, acesse o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, sempre encontra-se a gravação, ou seja, o vídeo do último programa de TV do SIMP que foi ao ar aqui pela TVC. Também postamos diariamente, ali quase que diariamente, matérias, informações, e é a página onde você encontra todas as demais informações do SIMP, né? Documentos, horários de atendimento, serviços disponibilizados na própria sede e também fora da própria sede. Então, acesse a nossa página. Também temos o nosso e-mail. O SIMP hoje conta com um cadastro de mais de 1.500 e-mails estes que os colegas, as pessoas recebem em primeira mão, na sua caixa de entrada, as matérias e informações produzidas por nós. Então, se você deseja receber, né, pelo seu e-mail as matérias e informações do SIMP de forma ágil, rápida e antecipada, envie o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br. Também temos, para você ir lá visitar tudo, seguir os passos da entidade SIMP, você poderá nos seguir pelo Twitter, twitter.com/simpelotas. Também é importante frisar que possuímos o nosso canal de vídeos no YouTube. Ali encontram-se disponibilizados os vídeos produzidos pela nossa entidade, inclusive os dos nossos programas de TV aqui pela TVC. Então lá você encontra todos os programas de TV, ao longo aí dos últimos 7, 8 anos, você encontrará todo e qualquer programa que já foi ao ar aqui pela TVC. E também outros vídeos produzidos por nós mesmo, independentemente, por nós do Sindicato dos Municipários. E também, se você deseja curtir, comentar, né, deseja compartilhar nossas matérias e informações pelo Facebook, você nos acha por SIMP Pelotas. Lembrando a você, colega municipário e também a comunidade pelotense em geral, que recebe, né, a prestação dos nossos serviços, a sua participação aqui ao vivo no nosso programa é muito importante. E ela se dá através do envio de mensagens de texto. Então, está aí na tela, 9122-8820. Nos mande uma mensagem sugerindo, criticando, nos questionando, você tem alguma dúvida para tirar, enfim, né, será com imenso prazer que leremos a sua mensagem aqui no nosso programa. Bom, pessoal, nosso programa de hoje aí tem o que é natural de todos os nossos programas aqui de todas as sextas-feiras, né? Muitas informações, muitas matérias que foram já produzidas por nós ao longo da semana, na imprensa escrita e através dessas ferramentas eletrônicas que vocês viram agora há pouco, mas um dos nossos meios de contato também é aqui pela TVC. E com certeza estaremos abordando todas as demandas aí que a gente abordou ao longo dessa semana em defesa da classe trabalhadora dos municipários, dos colegas servidores públicos municipais de Pelotas. Então, pessoal, nós teremos hoje aí, traremos, né, como abordagem do tema da cobrança que o SIMP fez à Secretaria de Educação para possibilitar a participação de trabalhadores das escolas de educação infantil no 10º Encontro Regional de Educadores Infantis, o EREI, que anualmente é promovido pela Universidade Católica de Pelotas. Então, abordaremos sobre esse assunto. Também estaremos abordando sobre os diversos problemas que vêm ocorrendo na Secretaria de Justiça Social e Segurança, a antiga Cidadania, mais especificamente. Então, problemas aí com pagamento de domingos trabalhados, ou seja, horas realizadas em domingos e que os colegas não receberam nesta última folha, né, a folha esta paga no mês de setembro.
problemas aí com remanejos, colegas que estão sendo remanejados de uns locais para outros, e daqueles locais que foram retirados, não foi suprida essa demanda, não foi reposto com outro colega, e isso está acarretando não só acúmulo de atribuições, a sobrecarga de serviços para aqueles servidores que permaneceram num determinado local, mas também acarreta em desvio de função, já que o colega, já não obstante, de além de fazer as suas atribuições, tem que estar cumprindo outras, né? Então tem vários locais que estão ficando aí ficando de forma precária, né? Esse trabalho que é não só prestado aos usuários, mas que também acarreta diretamente naqueles prestadores de serviços, que são nossos colegas trabalhadores lá da Justiça Social. Também estaremos abordando aqui um pouquinho também da Justiça Social, o Centro Pop, né, que fica situado ali na Rua Gonçalves Chaves, né, o centro aí responsável por receber as pessoas que vivem nas ruas, em situação de rua. Estaremos abordando também um pouquinho. Traremos imagens para vocês da votação e aprovação que houve na Câmara de Vereadores nesta terça-feira da gratificação PEMAC para os trabalhadores da saúde, das unidades básicas de saúde, que possuam o Programa Estratégia de Saúde da Família e que estejam devidamente credenciadas ao programa. Estarei explicando também isso aí. Também abordaremos uma cobrança que nós fizemos tanto ao prefeito como à Secretaria de Administração, que nos chegou informações e a gente quer confirmá-las, que parece que houve renovação de contratos administrativos, os chamados contratos emergenciais, né? Prorrogaram contratos até o final do ano, principalmente na área de educação infantil, de professores, auxiliares de educação infantil, merendeiras, tendo gente concursada esperando para ser nomeada. Então a gente quer saber isso aí da prefeitura e vamos estar abordando nesse sentido. E também foi uma chuva de reclamações no SIMP nesta semana de colegas que estão tendo sérios problemas ao entregarem seus atestados médicos na biometria. É o antigo serviço de biometria, que não tem mais o nome biometria, né? É Serviço de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalho. Então a gente vai estar Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente vai estar abordando isso aí também ao longo do programa. Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. A antiga biometria, que fica situada ao lado da Secretaria de Administração, ali na Rua General Osório. Vários colegas têm enfrentado problemas graves e eu vou estar explanando ao longo do programa que problemas são estes e de que forma estamos enfrentando, atacando estes problemas. Ok, pessoal? Então, tema para abordar aqui é que não falta. Problemas, como sempre, causados pela Prefeitura aos seus servidores não faltam, tanto que semanalmente temos o programa aqui ao vivo e sempre trazemos novas informações, né, novas demandas, e não são demandas a fim de ampliar ou até melhorar a vida do trabalhador ou até na questão salarial. Pelo contrário, são demandas que acabam sendo oriundas, ou seja, de origem por parte da Prefeitura, que vem a prejudicar os municipários e que o SIMP, como sindicato lutador, combativo, está ali em cima, em tempo real, né, cobrando da Prefeitura, indo em cima das autoridades e debatendo e chegando, né, inclusive em várias situações, à conclusão de êxito, já que naquele primeiro momento o servidor foi diretamente atingido, né? Então nós vamos estar aí comentando com vocês aqui ao longo do programa nossas ações. Mas primeiramente, pessoal, quero fazer um convite. Já tem algumas mensagens de texto chegando para nós, né? Inclusive a mensagem que chegou aqui eu já respondi no programa passado e no outro anterior, mas repito novamente, não tem problema, né? De repente o colega aqui não estava acompanhando os 2 últimos programas e nem as nossas mídias eletrônicas, pois já postamos matérias que se encontram tanto no site como no Facebook, né? O colega do final
4795, que pergunta sobre o desconto dos dias paralisados. Eu vou explicar aqui no programa, a seu pedido, com todo prazer, mas já é um assunto que a gente já tratou nos 2 últimos programas e também consta lá no nosso Facebook, no nosso site, a matéria na íntegra, mas com todo prazer estarei já logo explanando. Mas, num primeiro momento, pessoal, quero fazer aqui um convite. O SIMP, no dia 31 de outubro, uma sexta-feira, o último dia deste mês de outubro, o SIMP estará promovendo uma festa ao som dos anos 80. Então, uma festa para relembrar todas aquelas canções, aquelas músicas, os sucessos que fizeram aí, história na década de 80, ao longo dos anos 80. Então, é a festa ao som dos anos 80. Uma festa promovida pelo SIMP, no dia 31 de outubro, será no DC Eventos, ali na Avenida Presidente João Goulart, bem pertinho da rótula ali da rodoviária. Então, dia 31 de outubro, às 21 horas, festa ao som dos anos 80, no DC Eventos. Não é só uma festa com música, também dará direito, antes no caso, a um jantar. Então, vejam só que barbada. Festa ao som dos anos 80, 21 horas, dia 31 de outubro. Apenas ao preço de R$ 8,00 por pessoa, sócios ou dependentes, ok? R$ 8,00 por pessoa, tem direito a jantar, galeto, arroz e saladas. Ainda vai curtir a festa ao som dos anos 80 e mais, o sócio do SIMP pode, inclusive, comprar tanto os seus ingressos e as bebidas que pretende consumir previamente lá no SIMP para fins de desconto em folha, até a véspera do dia, ou seja, o sócio ou dependente de sócio que for na festa, que pretende ir na festa do SIMP, a festa é dia 31, sexta-feira. Se for até o dia 30, até quinta-feira, você adquire os ingressos, adquire as bebidas, com o desconto em folha só para o outro mês, sem nenhum tipo de cobrança a mais, sem nenhum juro nem nada. Então, você que é sócio dependente por apenas R$ 8,00 por pessoa, participa de um jantar e ainda com festa ao som dos anos 80. Então, você que deseja comprar ingressos e bebidas para desconto em folha, vá lá na sede do SIMP até o dia 30, véspera da festa, e peça para lançar o desconto em folha. Só virá lá no final do outro mês. Então, você não vai precisar ter dinheiro na hora ali para poder participar da festa, nem para as bebidas que você deseja consumi-las. Basta ir lá no SIMP, no horário de atendimento. Então, repetindo, 31 de outubro, uma sexta-feira, 21 horas, festa ao som dos anos 80, festa esta promovida pelo SIMP, local DC Eventos, ali próximo à rodoviária. Cardápio, galeto, arroz e saladas, e você pode fazer para desconto em folha só lá no final do outro mês, tanto os ingressos como as bebidas, apenas ao preço de R$ 8,00, tá? Baratíssimo, R$ 8,00 por pessoa. Então, esperamos que o pessoal compareça, se faça presente, lembrando, que também ali vai ter não uma espécie de uma homenagem, mas sim, embora já mostramos vídeo aqui que a gente fez a posse da direção do SIMP, a posse formal, aquela prevista em estatuto, que foi feita no dia 30, do mês de setembro, lá na sede do SIMP, nesta oportunidade aqui do jantar, terá um segundo momento para a posse, mas de maneira mais festiva. Então, ali serão apresentados todos os colegas que compõem a direção do SIMP, será aberto ali para falas, então será bastante oportuno ali para as pessoas também que vão curtir a festa, que vão jantar, também vão poder acompanhar junto com essa festa, a posse da direção recentemente eleita, nas eleições que houve nos dias 24 e 25 de setembro, eleição que consagrou como vencedora a chapa 1, denominada Unidos Somos Fortes.
Então, pessoal, o convite está feito, está lá no Facebook do SIMP, está no site do SIMP, o cartaz com todas essas informações. Então, fica o convite aí, especialmente para os sócios e dependentes da entidade, não percam esta oportunidade. Respondendo ao colega aqui que solicitou a informação quanto aos descontos dos dias paralisados, né, que a gente já amplamente já havia divulgado sobre isso, nós tivemos uma audiência, a última audiência, né, foi realizada agora, mais precisamente na semana passada, quinta-feira, lá da semana passada, audiência esta que foi oriunda, já foi a terceira audiência, pois numa das audiências, a anterior a esta, que teve o prefeito presente, que teve todo o seu secretariado presente, a audiência ainda é de conciliação na Justiça do Trabalho. Então, naquela audiência anterior que o prefeito estava presente, o prefeito disse, naquele momento, numa primeira análise, que não pretenderia conciliar, que manteria igual o desconto dos dias paralisados. Mas a própria juíza do trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho, que estão ali na iniciativa de tentar conciliar, já que isto é uma ação movida pelo SIMP, na Justiça do Trabalho, a Prefeitura, naquela oportunidade, pediu para a juíza, naquela oportunidade, um prazo de 45 dias para apresentar uma proposta de conciliação. Foi um prazo pedido pela própria Prefeitura, na referida audiência, anterior a esta da quinta-feira da semana passada. E naquela oportunidade, o prefeito assinou a ata ali, perante a juíza, do seu comprometimento que limparia todas as fichas funcionais dos servidores, ou seja, que, embora ele tinha naquele momento o entendimento de manter os descontos, não seriam apontados nas fichas funcionais os referidos descontos, para não atingir os trabalhadores no sentido de licença-prêmio, aposentadoria, férias e outras vantagens que dependem dessa efetividade, do lançamento dessas informações. Então, ele assinou na ata esse comprometimento. Então, essa audiência realizada quinta-feira da semana passada foi depois de transcorridos os 45 dias, pedidos pela Prefeitura. Então, nesta audiência, o prefeito não foi nem procurador-geral, foi um dos procuradores municipais que a Prefeitura tem. O procurador simplesmente apresentou um calhamaço de documentos, farta documentação, dizendo que aquilo era a defesa da Prefeitura, com a justificativa, né, mantida de que não faria proposta nenhuma. Então a Prefeitura não fez proposta nenhuma de conciliação, de possibilitar o ressarcimento dos descontos ou a compensação desses dias paralisados, né? Então o procurador foi bastante enfático, a Prefeitura não quer possibilitar a devolução desses descontos. Na mesma oportunidade, nós da direção do SIMP, com a nossa assessoria jurídica, mostramos para a juíza que o prefeito tinha descumprido o compromisso assinado perante a própria juíza na audiência anterior, onde ele confirmou que as fichas funcionais dos servidores seriam limpas. Só que nós entregamos para a juíza um exemplo, dentro de várias fichas funcionais que os trabalhadores levaram lá ao SIMP, que comprovavam que mesmo depois daquela audiência anterior, as fichas funcionais dos servidores apresentavam o apontamento dos dias paralisados. Inclusive pessoas que sequer fizeram greve ou paralisação, pessoas que se encontravam em licença maternidade, enfim, que nem eram para ter sido descontadas. Então nós comprovamos ali em tempo real para a juíza, entregamos para ela uma cópia para provar que na ficha funcional do servidor em questão encontrava-se os dias de descontos, provando que o prefeito novamente descumpriu, não com a sua palavra, com a sua assinatura e perante ao Poder Judiciário. O que a juíza determinou já ali de pronto atendimento? Que a Prefeitura, num prazo de até 10 dias, a contar da quinta-feira da semana passada, vai encerrar agora no início da semana que vem, ela determinou ao procurador que a Prefeitura, em até 10 dias, comprove para ela
a limpeza de todas as fichas funcionais daqueles servidores que até então possuíam descontos. Isso é determinação da juíza. Então, até a semana que vem, a prefeitura vai ter que apresentar, que todas as fichas funcionais dos servidores estão limpas, sem apontamentos indevidos, que foi o que o prefeito descumpriu. Bom, já quanto aos dias paralisados, por si só, o desconto, os valores, como a prefeitura não quer conciliar, logicamente vai continuar a nossa ação, já que foi movida por nós. Então, o que nós estamos fazendo? Diante daquela documentação entregue para a juíza, que nem ela mesma pôde ler, porque era uma farta documentação e entregue na hora por um dos procuradores do município, diante disso, o SIMP está já analisando essa documentação entregue e faremos a nossa contraproposta, a nossa contrarresposta em relação àquele documento entregue pela prefeitura, aonde nós vamos provar, nós vamos identificar o porquê do ressarcimento desses valores, do porquê da compensação, de possibilitar a compensação. E em se tratando de educação, mais ainda, os colegas que tiveram descontos, alguns não querem recuperar esses dias, não querem fechar o calendário letivo enquanto não vir esses ressarcimentos. Então a prefeitura sabe o preço que vai estar pagando, ela sabe o que ela está diretamente atingindo a categoria. E em todas as audiências anteriores que o objetivo era de conciliar, ficou provado que a prefeitura não quis conciliar. Ela só pediu prazo para apresentar uma proposta e nunca apresentou em nenhum momento. O prefeito descumpriu com a assinatura, com o seu comprometimento perante a juíza. E a prefeitura já tinha descumprido em oportunidade anterior ainda a essa que eu citei, quando o SIMP tinha uma liminar, uma antecipação de tutela, em que impedia que, enquanto não chegasse-se até o fim da conciliação, a prefeitura não poderia descontar os dias de greve. O que a prefeitura fez? Desobedecendo a decisão judicial, a prefeitura descontou os dias de greve, mesmo nós tendo uma liminar, uma antecipação de tutela que impedia. Então a prefeitura descumpriu, inclusive, a decisão, até aquele momento, judicial da Justiça do Trabalho. Então prova que estamos lidando com um governo aí que se diz legalista, que de legalista não é nada. Um prefeito que se diz preocupado com a categoria dos municipários, está aí a prova que não. E aí, em se tratando de educação, prefeito, a gente sabe aí que tem uma pré-lista nas escolas, onde aqueles professores e trabalhadores em educação que querem participar da festa que a prefeitura vai dar em homenagem ao Dia dos Professores, já que o Dia do Professor é semana que vem, dia 15 de outubro, tudo que a escola tem, coloque aqui o seu nome de quem deseja ir à festa que a prefeitura vai dar. Festa a nossas custas. Festa às custas de nós mesmos. Quando não nos dá o aumento real lá na negociação salarial, quando não cumpre o que foi previsto no orçamento do ano anterior, tanto para cumprir o piso, tanto para pagar como salário padrão no mínimo valor do salário mínimo, tanto para pagar como vale alimentação R$230 e ele nos dá R$10 de aumento. Pago as nossas custas, quando a prefeitura, no ano passado, retirou o vale alimentação daqueles colegas que têm 2 matrículas, que recebiam 2 vezes o valor do vale, o prefeito mandou tirar o valor do vale alimentação referente a uma matrícula, quer dizer, a pessoa, para fins de receber o vale alimentação, utilizar o CPF, mas para a pessoa pagar 2 vezes o Instituto de Previdência, 2 vezes o Fundo de Assistência Médica, 2 vezes os 6% do Vale Transporte, aí nós não somos encarados como CPF, aí é por matrícula. Quer dizer, para descontos, aí eu sou 2 pessoas, mas para receber eu sou uma só. Só de vale alimentação que a prefeitura vem poupando do ano passado para cá, ela poupa em média mais de 50 mil mensais, quando ela tirou dos mais de 500 trabalhadores esse vale alimentação. Isso num ano dá mais de $500 mil. Em praticamente aí 2 anos de governo, 1 ano e meio, desde que ele tirou, que foi em fevereiro do ano passado até o presente momento, isso dá praticamente em torno aí de uma cifra muito alta, de R$1 milhão, R$1 milhão e pouco. Então é fácil fazer festa para os trabalhadores com o nosso dinheiro. Agora, que a categoria da educação, que é quem
é facultado o direito de ir a essa festa, aí esses colegas é que tem que fazer a avaliação. Quero ir lá para a festa, quero ir lá sambar com o prefeito, quero dizer para o prefeito que eu nunca me senti tão valorizado enquanto servidor público porque ele está dando uma festa às minhas custas. Bom, essa análise quem tem que fazer é quem pretende ir na festa. Agora que fique bem claro, aqueles colegas que fazem questão de ir na festa, de prestigiar o prefeito, de prestigiar a prefeitura, se forem os mesmos que depois vão lá para as assembleias querer cobrar que tenha avanço salarial, querer cobrar que tenha luta, querer cobrar que tenham greve e paralisações, muitos dos colegas que vão nessas festas não paralisam, não fazem greve, não tiveram desconto nos seus salários, não se posicionam nas assembleias. Então é importante que a pessoa que tenha know-how e moral para poder cobrar algo do sindicato e dos colegas que vão às assembleias e participam efetivamente, se não são esses mesmos colegas também que vão lá prestigiar e aplaudir a Prefeitura de Pelotas. No mínimo tem que ter coerência, né, na hora de cobrar e de participar, já que se respeita quem vai à festa, também tem que respeitar aqueles que estão permanentemente na luta em defesa dos municipários. Recebi uma mensagem aqui do meu querido João Mastrantônio. Olá, Tiago, boa noite, estou na escuta. Aposentado é abandonado também pela prefeitura. João Mastrantônio. Meu amigo João, um abração para ti, né? Obrigado aí pela tua audiência, João. E com certeza a gente sempre relembra aí, né, que todos os anos, quando tem a pauta da database, a gente sempre solicita estender o Vale Alimentação também para o aposentado, porque o aposentado também ganha mal. O aposentado também é muito mal remunerado, né, e o aposentado precisa também se alimentar, já que o Vale Alimentação é um benefício, uma vantagem que é concedida a título indenizatório. Por que ela tem caráter indenizatório? Porque é aquele valor que eu retiro do meu salário para comer, para comprar gêneros alimentícios. Quando a prefeitura me dá o Vale Alimentação em créditos no cartão para fazer uma compra no super, por exemplo, ela está me indenizando parte daquilo que eu já tive que retirar do meu salário para isso. Então, o aposentado também passa pelo mesmo problema. O aposentado também passa. Então, pessoal, na verdade, essa situação aí também é de desvalorização e desprestígio para com os aposentados, né? Mas é isso aí. Entrando aqui, pessoal, no mérito aqui da participação do EREI, né? Tradicionalmente, ao longo dos últimos anos, o SIMP sempre luta, né, que os trabalhadores de escolas de educação infantil, seja servente, merendeira, monitor, né, já que embora o EREI é voltado, público-alvo é para professores, auxiliares de educação infantil, né, e demais profissionais de instituições de ensino superior e profissionais também da iniciativa privada, o SIMP sempre entende que todos dentro de uma escola cumprem papel pedagógico nas suas mais diversas áreas, mas no mínimo que seja garantida aos professores e aos auxiliares de educação infantil, que é o público-alvo do Encontro Regional para Educadores Infantis, que é promovido anualmente pela Universidade Católica de Pelotas, já que a SMED não paga essa qualificação, ou seja, ela não paga a inscrição, que pelo menos garanta que aqueles que pagaram as inscrições às suas expensas, né, ao seu próprio bolso, possam ter a garantia, durante os 3 dias, né, do evento, de se fazerem presentes. E aí nós recebemos informações, né, que a SMED, de forma verbal, né, havia informado as direções de escolas de educação infantil que não seria permitida a participação de ninguém no EREI, né, a não ser nos casos como, por exemplo, de uma sala de aula de escola de educação infantil que trabalha um professor e um auxiliar, só um destes, caso se inscrevesse, pudesse fazer a participação no evento, e o outro ficasse sozinho, né? Nós discordamos totalmente. Para isso é que existe a figura, e é necessário, de professor e auxiliar. Os dois trabalham juntos. Então, para 3 dias de evento, não pode um auxiliar ou um professor trabalhar sozinho com as crianças, e nem é legal para tal suprimento chamar lá uma merendeira, chamar uma servente, chamar um oficial administrativo para auxiliar aquele colega que ficou ali sozinho porque o outro foi fazer o evento. Negativo. Então o SIMP enviou documento ao secretário Gilberto Garcias,
solicitando se essas informações procedem e qual vai ser a garantia que a SMED vai dar para esses interessados. E aí nós tivemos várias ligações hoje, inclusive até desencontradas, de alguns colegas dizendo que queriam uma resposta mais rápida da SMED, porque hoje terminavam as inscrições. Não, pessoal, está lá no site da Universidade Católica de Pelotas, está lá quem acessar aí na internet, colocar 10º EREI UCPEL, vai ver que as inscrições vão desde 12 de setembro até 18 de outubro. Não é hoje, vai até 18 de outubro, até porque o evento começa dia 21 de outubro. Então tem um bom prazo ainda também para o secretário poder nos responder. Mas num contato telefônico que o secretário teve conosco hoje, mais agora à tarde, embora eles vão estar enviando, eles, SMED, secretaria, estarão enviando um documento oficial com a resposta para nós dessa demanda, o secretário já adiantou que as escolas têm autonomia internamente de se organizarem para liberar aqueles que se inscreveram. Só que com a saída desses que se inscreverem, a escola tem que se auto-organizar. Ou seja, se vai ter colegas para suprir a demanda, e se ela entende que vários vão fazer e não vai ter como suprir, que se feche até a escola, ou que se feche algumas turmas. Mas claro que aqueles dias letivos têm que ser concluídos. Vou dar um exemplo. Digamos que 3 turmas inteiras fecharam, porque seus professores e auxiliares se inscreveram para o EREI. Bom, são 3 dias que aquelas turmas não terão atividades pedagógicas. Escola de Educação Infantil também tem que cumprir o calendário letivo de 200 dias. Ou seja, aquelas 3 turmas terão que, no momento posterior, ter 3 dias de atividades pedagógicas, para fins de cumprimento do calendário. Então, isso aí também vale da auto-organização interna da escola. Mas já é uma resposta positiva, tendo em vista que se permite que as escolas tenham autonomia de se organizarem. Mas a resposta oficial, logo, logo, estará chegando para o SIMP. Tem tempo para isso. Pessoal, problemas de pagamento de domingos, né? Há muito tempo aí os trabalhadores da Justiça Social, Antiga Cidadania, né, tinham problemas mais frequentes, agora nem tanto, né? Por diversas reuniões do SIMP, por diversos debates do SIMP, com a Secretaria de Justiça Social e com a Secretaria de Administração. Os colegas trabalhavam feriados, custavam receber os feriados, trabalhavam horas extras, custavam receber tais horas, domingos trabalhados para ganhar a 50%, né, a hora, também tinham dificuldades. E aí, desde então, no finalzinho do ano passado, que tivemos reuniões com a secretária Clésis e com o secretário Cruz, mais ou menos até o primeiro semestre desse ano, vinha se normalizando esses pagamentos e não ocorrendo esses problemas mais de forma incisiva e que atingia a totalidade dos trabalhadores. Só que agora, na última folha de setembro, nós recebemos muitas reclamações de trabalhadores que deveriam ter recebido em tal pagamento as horas trabalhadas relativas a domingos e praticamente ninguém recebeu. Então, provavelmente houve uma falha grande, ou das informações das coordenações das casas, dos abrigos, para com recursos humanos da Secretaria e da Secretaria enviar para a administração, ou se as coordenações passaram de forma correta, o setor de recursos humanos da Justiça Social ao enviar as informações para a administração. E, em última análise, se tudo isso ocorreu direitinho, então o problema foi com a administração. Mas a administração sempre se defende, dizendo que paga exatamente conforme informações recebidas das secretarias. Então, já mandamos ofício para a secretária Clésis, enfim, questionando a respeito do não pagamento, né? E gostaríamos aí de saber, e com a maior brevidade possível, já solicitamos a imediata correção desses valores. Então é importante aí que a gente verifique isso. Seguindo ainda nos problemas da Justiça Social, tivemos a informação também que várias casas, abrigos institucionais da Secretaria estão sofrendo remanejos. Tira-se o servidor daqui para atender uma demanda numa outra casa. Tira um servidor daqui e coloca-se a colar em outra casa. Só que nesse remanejo, tira daqui e coloca, esse local aqui que foi retirado do trabalhador não foi reposto. Esse outro local que foi retirado do trabalhador também não foi reposto. Enfim, né, esses colegas que permanecem nos locais de trabalho, que já são poucos, né, sejam educadores sociais,
pessoal do quadro técnico, enfim, né, cozinheiras, serventes, o pessoal está ficando sobrecarregado, porque além de fazer as suas atribuições para atender a demanda dos usuários, tem que estar ainda em desvio de função, porque tem que estar executando outras atribuições que não são suas para bem atender os usuários. Tem que alimentar os usuários, tem que cuidá-los, tem que dar remédios, tem que dar banho, tem que manter limpa a estrutura da casa, tem que lavar as roupas de camas, vestimentas íntimas dos usuários, enfim, né? Então a gente solicitou, né, que a secretaria imediatamente reponha, porque esses são os casos que se faz necessário o contrato emergencial administrativo, então contrata pessoal para atender uma situação excepcional, que é o que diz a legislação, que é para atender em caráter excepcional. Agora, não simplesmente tira colega de uma casa, tira de outra, e os demais que acabam ficando sobrecarregados, e ainda em desvio de função, exercendo outras atribuições que não são suas, mas que os colegas naturalmente acabam absorvendo-as, devido a quê? Ao carinho, à atenção e à prestação de serviço que tem que dar para o usuário que está ali na ponta final do sistema. Então, também essa semana, cobramos da secretária Clésis, né, para que imediatamente resolva-se isto. E também, pessoal, terminando aí na questão da justiça social, por diversas vezes aí a gente tratou aqui no nosso programa, né, sobre o caos ali, o grande problema no Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para atendimento a pessoas em situação de rua. O Centro POP fica na Gonçalves Chaves, ali mais ou menos entre Major Cícero, Senador Mendonça, mais ou menos por aquela altura ali. E há muito tempo o Centro POP passa por diversas dificuldades, né? Ali recebe pessoas, usuários de drogas, recebe apenados do regime semiaberto, pessoas com antecedentes criminais, né? Recebe pessoas, inclusive, que têm histórico de abuso sexual, de violência doméstica, pessoas com doenças, seja de esquizofrenia, psicopatia, enfim. Todos aqueles que se encontram em situação de rua, mas que também se enquadram, né, nesses segmentos, diversas vezes os trabalhadores dali já foram agredidos, fisicamente, verbalmente. Há diversos registros de ocorrência policial dos trabalhadores ali lotados, né? Ameaças de morte frequentemente, né? E várias vezes entrou usuários na casa, ou entram portando arma de fogo, portando facas, portando facões, né? E inclusive se utilizando do instrumento, né, já que foi visto ele ingressar com aquele material, mesmo sendo feita a revista, mas sabe o perigo que é colocado à vida, à integridade física daqueles trabalhadores. Então nós pedimos para a coordenadora da casa, né, a psicóloga Duília Cedrez Carvalho, nós solicitamos a ela por escrito, oficialmente, formalmente, desde o início do ano passado até o presente momento, o número de pessoas atendidas mês a mês, mas que se enquadram nessas situações, porque eles têm registros ali de apenados, de usuários de drogas, de pessoas com doença, né? Justamente para que se faça a estatística e note-se a grande proporção que é colocado em risco a vida dos trabalhadores. E até porque essa discussão precede para que a gente formule um dossiê para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, para fins de subsídio legal, conseguirmos aí a gratificação do adicional de risco de vida. Então isso aí é extremamente importante e esperamos aí que a coordenadora da casa nos responda oficialmente, já que ela mandou um documento, né, que não está assinado por ela, que não está endereçado ao SIMP e que enviou através de uma servidora. Isso não é jeito de responder um documento oficial do SIMP, protocolado, né, e que recebe como resposta um documento que não tem nome de ninguém, de quem remete, de quem assina por aquele documento, enviou através de uma servidora da casa que levou lá, sem nenhuma assinatura, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma oficialidade. Não é assim que se lida com a coisa pública, ok? Recebi uma mensagem aqui dizendo: desculpa, mas não posso me identificar. Tudo bem.
tem uma escola que está ameaçando e coagindo professores a pagar os dias parados antes de sair a solução por impasse. Não pode, hein? Já vou explicar, não pode. A diretora diz que entregará os nomes dos profissionais na SMED, caso não comecem a recuperar as paralisações. Não tem problema. Pode enviar para a SMED, não tem problema. Está escrito na ata lá da Justiça do Trabalho que enquanto não se terminar a conciliação, o processo de conciliação da Justiça do Trabalho, enquanto não se extinguir finalmente este impasse, as escolas ficam desobrigadas de recuperar aos sábados e durante o período de recesso escolar. Agora, as escolas que querem e têm a autonomia, se querem, de recuperar aos sábados, só se houver a concordância dos profissionais envolvidos, que no caso são os professores que têm a obrigação de cumprir dia letivo e os alunos que recebem. Funcionários de escola que foram descontados não têm obrigação de cumprir o calendário dos 200 dias letivos, às 800 horas aulas. Isso é para o quadro do magistério. Então, professor que disser, não, eu não vou recuperar enquanto não sair a decisão do impasse, eu não vou recuperar ao sábado e nem durante o período de recesso escolar. Colega, pode enviar o seu nome, não poderá ter nenhum tipo de sanção, não poderá ter tipo de nenhum problema, não pode ser considerado como negativa de atividade, porque isso está respaldado pela Justiça do Trabalho. Então, não pode. E a maior prova que isso aí é totalmente ineficaz, que teve escola que fez reunião com o seu grupo, já inclusive recuperou os 8 dias de greve e foram alguns até falar diretamente com a vice-prefeita e ouviram a resposta bem dada, proferida pela própria vice-prefeita. Não, tudo bem, vocês recuperaram, que bom que vocês recuperaram, mas nós não vamos pagar. Nós não vamos pagar, nós não vamos ressarcir. Então, para que vai cumprir se a prefeitura está demonstrando toda a sua má vontade, toda a sua falácia, toda a sua inverdade, porque membros do governo declaravam lá na Câmara, no dia que foi votado o projeto do nosso salário, que o governo estava aberto ao diálogo, que o governo ia resolver isso. Nas audiências que houve, em que a prefeitura afirmou perante a juíza, nos deem prazo para formular a proposta, e está aí. É um governo intransigente, não quer dialogar, não quer resolver isso. Essa é a maior verdade. Se aquilo que o prefeito se comprometeu, que era de não apontar na ficha funcional, apontou, teve o ponto do descumprimento, a juíza agora ter que determinar que até agora, a semana que vem, todas as fichas funcionais sejam limpas. E aí eu digo, vão compensar esses dias, não tendo essa obrigatoriedade, depois vão ir na festa dada pelo prefeito e ainda aplaudi-lo. Eu digo, é uma questão de realmente repensar sobre os valores, sobre as coisas que estão acontecendo. Oi, Tiago, gostaria que me esclarecesses uma dúvida quanto ao EREI. Sendo 2 colegas por sala, e se somente uma fizer o EREI, a outra deverá cumprir 10 horas, abraço Iara. Iara, foi exatamente o que eu acabei de explicar aqui. Se eu entendi bem a tua pergunta, é exatamente o que eu já expliquei, já dei como resposta ao teu questionamento. A tua pergunta é o seguinte: 2 colegas por sala, imaginemos uma professora e uma auxiliar. Se somente uma fizer o EREI, a outra deverá cumprir as 10 horas, negativo, conforme eu te falei, né? Não pode, no caso de uma saindo, a outra ficar para cumprir, seja na íntegra ou na proporcionalidade. A questão não é carga horária. São 3 dias de EREI. Se somar as horas do evento, que aquele profissional vai estar fora, né? Por exemplo, foi um professor e eu sou auxiliar, eu não posso ficar em nenhum momento sozinho com as crianças. Mesmo que eu seja professor ou auxiliar, eu não posso sozinho ficar atendendo as crianças. E nem com outro profissional, se tratando de um funcionário de escola, monitor, servente, monitor não tem em escola de educação infantil, mas merendeira, servente, né, oficial administrativo, não pode, é essa a questão. Ou, se um for fazer
para aquele colega que ficar, ele tem que ser auxiliado por outro profissional da área, né, um outro professor ou auxiliar, e aí não tem problema nenhum. E em se tratando dos dois da sala quererem fazer, tudo bem, aí se recupera o dia letivo, né, já que aquela turma não teve. Ok, Yara? Espero ter esclarecido. Então, para nós é muito claro, não há a menor possibilidade de alguém ficar sozinho e fazer 10 horas, 8 horas. Não. Se um vai fazer, o outro não pode ficar sozinho. Para ficar sozinho, nesse caso, ele tem que ter o acompanhamento de um outro profissional específico, professor ou auxiliar. Não pode este que ficou ter ajuda de funcionários de escola, porque aí o funcionário vai estar em desvio de função. Isso não pode, ok, Yara? Então é essa prerrogativa que a gente está esperando receber por escrito do secretário. Mas o secretário já adiantou por telefone, Yara, para nós hoje, que não tem problema se 2 profissionais tiverem que fazer. Fecha-se aquela turma, mas vai ter que se recuperar aquele dia letivo. E se ficar um só profissional, bom, tem que ter um outro profissional qualificado como professor ou auxiliar para trabalhar junto com aquele que ficou na integralidade da carga horária. Mas não pode ficar um sozinho parte da carga horária. Ok, Yara? Era isto. Bom, pessoal, por fim aqui, antes de eu abordar o vídeo aí também, que logo, Birinha, a gente vai estar colocando, mas pode segurar um pouquinho ainda aí. Nós tivemos, pessoal, em se tratando aí de educação infantil, a informação que a Secretaria de Gestão Administrativa Financeira renovou contratos que venceram, contrato emergencial, que venceram recentemente, que a Prefeitura renovou esses contratos até o dia 31 de dezembro, principalmente na área de profissionais como de professores de educação infantil, auxiliares de educação infantil e merendeiras. A gente questionou o prefeito e o secretário de Cruz, que ainda não responderam, se tais informações procedem. E também se existem em outras áreas, né, porventura tenham ocorrido renovações de contrato. Por quê? Nós manifestamos a nossa total discordância dessas renovações, requerendo a imediata nomeação dos aprovados no último concurso, porque diante do último concurso, todos os cargos já foram homologados. E as nomeações que houve até o momento, na área de professores, foi para P1, P2, enfim, mas para professor de educação infantil auxiliar não tivemos. Então, se de fato se confirmar que a Prefeitura renovou o contrato até o fim do ano, com profissionais tendo os de carreira, aqueles colegas lá que estão na iminência, que já foram aprovados, estão na iminência de ser nomeados, com certeza nós vamos ingressar judicialmente. Nós vamos acionar a Câmara, o Ministério Público, que é um absurdo. A Prefeitura, se renovou o contrato com esses profissionais até o fim do ano, sabendo que tem profissionais aprovados, com seus concursos homologados, aguardando ser nomeados. Por fim, pessoal, problemas lá da antiga biometria médica, como eu falei, né, que hoje é o Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. O SINP já mandou um ofício solicitando reunião urgente com o coordenador lá do Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. Por quê? Estamos recebendo uma chuva de colegas trabalhadores que, quando ausentam-se do serviço, que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, tá? Consultam com o médico, saem do médico com atestado, contendo a CID, que é a Codificação Internacional de Doenças, vão lá na antiga biometria, que agora é na Osório, ao lado da Secretaria de Administração. Aí, quando passam para a médica do trabalho que tem lá, diversos colegas nos apresentaram com provas que a médica olha para o atestado e simplesmente, e não é uma perícia médica, é uma avaliação prévia, que só é encaminhado à perícia aqueles que ultrapassaram a 15 dias de atestado. Então a médica vai lá e verifica, eu não concordo aqui com o que esse médico colocou, não concordo com essa patologia, com esse sintoma, pode trabalhar, já pode trabalhar. Quer dizer, está contestando um atestado proferido por um outro médico, por um outro profissional, desconsiderando o trabalho do outro profissional, fazendo uma análise subjetiva naquele momento com o servidor. Pior do que isso, ao dizer, não, você está apto, você pode trabalhar, nós não vamos considerar esse atestado médico.
estão pedindo para deixar o atestado médico. Aí as pessoas que não tiram xerox do seu atestado acabam deixando o atestado original lá, que não serviu para abonar a sua falta, enfim, e não devolvem. Então, o que o SIMP está orientando? Você que tem atestado médico, antes de entregar lá no Serviço de Saúde e Medicina do Trabalho, de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, tire uma cópia desse atestado médico antes de entregar lá. E se a médica lá olhar você e disser, não, você está bom e pode trabalhar. Então tá, então a senhora me coloca por escrito isso. Coloca aqui no meu atestado por escrito que eu estou apto a trabalhar e que a senhora não está aceitando o atestado proferido por um outro profissional médico, inclusive profissionais até como especialistas, como são em alguns casos. Não foi um, não foi dois, não foi 3 casos de trabalhadores que tiveram essa semana no SIMP, que tiveram seus atestados negados dentro lá do serviço que serviria, né, inclusive aí para garantir a saúde do trabalhador, para levar em consideração a enfermidade que ele teve. Então nós estamos pedindo uma reunião urgente para dirimir esse conflito e ver o que está acontecendo, que essa médica lá, que encontra-se trabalhando na antiga biometria, qual é a sua análise, a sua ótica para não aceitar. E repito, não é perícia médica. Perícia médica que é encaminhada pelo Previpel ou via INSS é após 15 dias, né, de atestado médico. Bom, pessoal, nós estamos a 3 minutos do programa. Birinha, solta o vídeo para nós, já que o vídeo é apenas de 1 minuto. Nós temos aí 2 minutos ainda antes de terminar o programa. Pessoal, isso é o vídeo da nossa ida na Câmara nesta terça-feira. Nós do SIMP, os trabalhadores da saúde, que conquistamos com aprovação a votação do PEMAC. O PEMAC é a gratificação, né, do Programa de Melhoria e do Acesso da Atenção da Qualidade no Serviço Público, né, de Saúde, ou seja, o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica na Saúde. Então, essa gratificação mensal, servidores de unidades básicas de saúde que trabalham em unidades básicas que tenham equipes de estratégia de saúde da família e que estejam credenciadas ao programa PEMAC, né, passarão a ter direito, depois que o prefeito sancionar, já que foi aprovado aí na Câmara, passarão a ter direito de receber mensalmente a mais nos seus salários 300 ou 500 reais. 300 é para quem tiver avaliação bom e 500 é para quem tiver avaliação ótimo. Essa avaliação será feita por uma comissão que será constituída depois nominada pelo prefeito, com participação, né, de servidores, de usuários, da própria Secretaria de Saúde, que fará a avaliação mensal se foram atingidas as metas, se foram atingidos os números de usuários. E isso é muito bom, porque é uma luta do SIMP muito antiga, feita em conjunto com os trabalhadores da saúde, onde vai atingir desde a servente, recepcionista, técnico de enfermagem, médico, vai atingir a todos aqueles que trabalham em unidades básicas de saúde, que tenham o programa Estratégia de Saúde da Família e que estejam credenciadas ao programa. Então, por fim, muita gente está perguntando, minha unidade básica de saúde é da Castilho e eu sei que não vai receber essa gratificação porque ela não está na lista. Não está na lista porque ela não foi credenciada ao programa. Então, tem que se informar com a Secretaria de Saúde dos prazos que o Ministério da Saúde abre para credenciar a unidade básica de saúde. Mesmo ela tendo equipes de estratégia de saúde da família, os seus servidores não receberão a gratificação se não tiverem credenciadas ao referido programa. Bom, pessoal, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do SIMP, deste 10 de outubro de 2014. Desejamos a todos um belo final de semana, prometendo retornarmos sexta-feira que vem. Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau.